está começando o Multiplix Notícias à semana, trazendo as principais informações da região serrana do Rio de Janeiro. Começou a valer na última sexta-feira as novas medidas de enfrentamento ao Covid-19 em Teresópolis. Na Avenida Lúcio Meira, guardas municipais orientaram pessoas sobre as novas determinações. Já uma das principais medidas do lockdown, o rodízio de CPF, teve o prazo estendido para o dia 18 de maio. Portanto, a partir de segunda-feira, pessoas que possuem CPF com o último dígito par só podem sair às ruas em dias pares. Pessoas com último dígito ímpar só podem sair em dias ímpares. Final 00 é considerado o dia par. Ainda sobre o lockdown em Teresópolis, a Prefeitura informou que os profissionais que atuam em setores essenciais terão livre acesso e, para isso, já podem emitir o documento de autorização de circulação no site do Executivo. O município de Trajano de Moraes é, até o momento, a única cidade do Rio de Janeiro que não possui casos confirmados de Covid-19. De acordo com a Prefeitura, a adoção de algumas medidas foram fundamentais para o resultado positivo. Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Trajano de Moraes vem adotando uma série de medidas para evitar que a doença chegue ao município. E toda essa prevenção torna hoje a cidade como a única da região serrana sem casos confirmados. Aqui em Trajano de Moraes começamos as prevenções contra o coronavírus muito cedo. Começamos com isolamento social desde o início, ao qual não pensamos de maneira nenhuma em afrouxar, pensamos sim em tomar medidas para ser mais rigoroso ainda com o isolamento social. Estamos controlando muito o acesso no comércio da cidade, restringimos para alguns segmentos a entrada de somente um cliente por vez aqui na cidade. Estamos também trabalhando com desinfecção de pontos de aglomeração e, graças a Deus, esse mal ainda não chegou em Trajano de Moraes. Para o coordenador de Vigilância em Saúde do município, a barreira sanitária é um dos fatores fundamentais para o resultado positivo, além da cooperação dos moradores. A implantação precoce das barreiras sanitárias no município, estabelecida pelo prefeito Rodrigo Viana, que isso impediu o fluxo de pessoas fora do município que adentrasse ao nosso município. O segundo fator, a gente tem a adesão da população aos decretos, às normativas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. Para aferir a temperatura do senhor? Nas ruas, o movimento é menor. A maior parte da população usa máscaras. E nos comércios, as medidas de prevenção, como distanciamento e limite de pessoas, vêm sendo adotadas e principalmente respeitadas. Nós estamos tendo cuidado com a nossa cidade, com essa pandemia que está andando no mundo todo. Estamos se prevenindo com máscara, usando máscara, nossos funcionários com máscara, os fregueses também não entram sem máscara, entendeu? Tudo, para que nós não venhamos ter esses problemas na nossa cidade. Eu prefiro vir no mercado na parte da manhã, que é muito mais tranquilo, a gente tem uma distância de um para o outro, E com isso a gente vai fazendo com que a nossa cidade cada vez mais permaneça sem nenhum caso, Apesar dos esforços, o coordenador de Vigilância em Saúde não descarta a chegada da doença em algum momento. Mas o município garante que está preparado para enfrentar o novo coronavírus. A gente sabe que uma hora a doença vai chegar, mas nós temos toda uma estrutura de apoio para estar atendendo os nossos pacientes. Somos um município pequeno. Temos ações efetivas, ações bem incisivas em relação ao enfrentamento ao Covid. O isolamento social é essencial nesse momento, mas a restrição de sair às ruas é complicada. Imagina então para as crianças que têm uma energia enorme, gostam de brincar, ir para a escola e encontrar os amigos. Acaba sobrando para os pais a tentativa de minimizar essa situação. Como lidar com os pequenos nesse período? Confira algumas dicas na matéria. Criança gosta de brincar na rua ou no parque, se divertir na piscina de bolinha, reunir os amiguinhos em casa, abraçar a mamãe e dar aquele beijo no irmãozinho mais novo. Mas o isolamento social impede que elas continuem colocando toda essa energia para fora e limita o contato físico. Mas
Mas e aí? O que será que os pais têm feito para driblar esse período com a criançada? Nós já elaboramos todos os tipos possíveis de atividades. Já fizemos massinha, já brincamos de boneco de trigo, já pintamos com guache, já pintamos com lápis comum, já brincamos de bola. O meu mais velho, com 15, gosta muito de instrumento, então ele fica muito envolvido com música, tocando piano. Então, assim que a gente tem tentado entreter as crianças. O mais importante que eu vejo é a gente conseguir terminar o dia com todo mundo bem. E nesse meio tempo, os pais também precisam ter jogo de cintura para lidar com os filhos em casa. E com toda essa nova rotina, como manter a saúde mental da família? Eu sugiro que a gente consiga manter os horários de alimentação, do sono, crianças em idade pré-escolares, que a gente possa trazer essas tarefas para dentro de casa. Então, os pais podem sim promover para si mesmos questão de leituras, de filmes, de procurar em algum momento do dia fazer uma chamada de videoconferências com os amigos, com os familiares. Outra dúvida que surge é a seguinte: as crianças devem saber sobre o que está acontecendo? A gente precisa dizer. Precisamos porque estamos num momento de reeducação quanto à higienização e os cuidados que a gente tem que ter para a gente não se contaminar. A gente não sabe por quanto tempo isso vai durar. Em algum momento talvez seja necessário a gente ir para a rua, então a gente precisa fazer uso da máscara, né, da luva para essa criança. Claro que a gente vai falar de forma lúdica, de uma forma mais tranquila para essa criança, não trazendo tanto a gravidade, justamente para não gerar mais ansiedade, mas precisamos conversar com eles. Também é importante que os pais fiquem atentos às atividades que estão sendo disponibilizadas pelas escolas, para que o isolamento social não afete o desenvolvimento dos pequenos. Muitas crianças são filhos únicos. Eles não têm oportunidade dentro de casa, nesse isolamento, de conviver com outras crianças. Então, esse pode ser um grande ganho para ele na realização das atividades. Os pais não têm a obrigação de ensinar conteúdos. Nesse momento, o mais importante para a família é acompanhar a rotina escolar das crianças. Verificar se eles estão utilizando corretamente as plataformas, se eles estão realizando as atividades, se conseguem chegar até o final dessas atividades. Esse momento é um momento de ter calma, de pensar muito bem no que fazer e não criar tensões desnecessárias com os nossos filhos. Os idosos também estão sentindo bem os efeitos do isolamento social. Muitos estão afastados de seus familiares e mais isolados ainda nesse momento difícil. Nossa equipe conversou com 2 psicólogas para saber o melhor modo de lidar com essa faixa etária durante a pandemia. O isolamento social não está sendo fácil para ninguém e para os idosos a situação é ainda mais difícil. Para orientar as famílias, nossa equipe conversou com 2 psicólogas. Nossos idosos muitas vezes estavam acostumados a ter uma vida muito ativa e agora, de uma hora para outra, estão tendo que lidar com isolamento físico. Já trazem com eles esse sentimento de improdutividade, de arrependimentos, né? De avaliação, de solidão. E eles estando sozinhos, esses sentimentos afloram de uma forma mais negativa, né? Porque acaba trazendo tristeza, desesperança. E o contato com os familiares é que traz um pouco mais de segurança e faz amenizar esses sentimentos. Muitos familiares têm usado as redes sociais para dar atenção aos idosos, com chamadas de vídeo, por exemplo. Mas o que fazer com aqueles que não têm acesso à tecnologia ou que não estão familiarizados com ela? Ligando mais vezes, né? Gravando as mensagens positivas, mandando para eles, para que eles se sintam acolhidos, né? Fotografias, né? Eles gostam daquela coisa palpável, né? Pegar em fotografias, mandar músicas, né? Músicas da época deles. Isso vai trazer um pouco mais de conforto. E sintam também acolhidos, né, de uma certa forma. Também é válido ressaltar a importância de se colocar à disposição dos idosos. O pagamento das contas, em comprar alimentos, medicamentos, né? Isso pode ser feito online, né? Mas para eles isso ainda é bicho de 7 cabeças.
Mas para eles é mais complicado isso. A orientação é denunciar os abusos, que podem se agravar nessa época. Caso alguém esteja diante, tenha conhecimento de algum idoso que se encontra numa situação complicada, de algum idoso que vem sofrendo algum tipo de violência no âmbito doméstico, é importante que se proceda a algumas atitudes. O Disque 100, por exemplo, é uma alternativa. Qualquer pessoa pode ligar para o Disque 100 e fazer uma denúncia de maus tratos, de violência, qualquer que seja ela, contra um idoso. E ficar em casa sem nada para fazer acaba resultando em novas receitas e na busca por comidas gostosas na geladeira. Mas até onde isso é normal e quando passa a ser uma compulsão alimentar? Desde o início do isolamento social, muita gente diz que está comendo mais. Mas como entender quando isso se torna perigoso? É bem comum aumentar o número de episódios de compulsão alimentar nesse período de isolamento social. Por quê? Porque a gente está distante dos prazeres da vida, que a gente tem mais o hábito, que é estar com as pessoas que a gente gosta, dar um abraço, ir ao cinema, ir a um restaurante. Então a gente perdeu muito dos prazeres da vida. E um que ficou é o alimento. O nutricionista também explica que a válvula de escape que colocamos na comida é válida, mas precisa ser dosada com consciência. É válido você comer algo que você goste. É importante você consumir aquele alimento que te dá prazer, né? Porém, a gente tem que saber ajustar a dose e a frequência com que isso é realizado. Procurar algo sem estar realmente com fome. Por que fazemos isso? Há como mudar esse comportamento? Nós estamos vivendo uma época muito difícil, estamos todos em casa, ociosos, ansiosos, tristes e angustiados. Nesse momento, tem que observar muito a rotina que estamos levando. Vejo dois fatores importantes que levam a esse comportamento equivocado. O primeiro é você ter à disposição alimentos calóricos e facilidade para isso. A sua despensa e sua geladeira é você que monta, você que coloca ali as suas escolhas. Então preste atenção para você não levar coisas que não vão fazer bem à sua saúde. E o outro fator é o que mais interessa, é o nosso psicológico, né? O nosso lado psicoemocional. Até que ponto eu estou confundindo a minha fome física com a minha fome emocional? Para quem já tinha compulsão por comida antes da pandemia, manter esse padrão alimentar pode ser um problema, mas não há motivo para pânico. Busque opções saudáveis para aquele momento que você quer beliscar, naquele momento que você perdeu o sono, no meio da noite. Você sempre criar o ritual da alimentação, ou seja, nada de comer em pé, nada de comer vendo televisão, sempre sentar à mesa, comer com calma, colocar à mesa, mesmo se for só você, o seu marido, ou só você com seus filhos, ou você sozinho. Então é legal você sentar à mesa, botar os talheres, colocar todos os componentes de uma boa refeição para que isso te traga prazer também, não só o ato, não só a comida, mas todo o ato da alimentação. O turismo, assim como diversos outros setores da economia, tem sofrido bastante com a pandemia. Desde março, eventos foram cancelados e os hotéis e pousadas se viram sem hóspedes devido às orientações das autoridades de saúde no combate ao Covid-19. Qual é a perspectiva nesse setor? Veja na matéria. Esse hotel em Nova Friburgo tem 30 quartos. Nessa mesma época, no ano passado, 40% a 60% desses cômodos estavam ocupados. Esse ano, com a pandemia, o índice de hospedagem foi quase a zero. A rede hoteleira e os serviços de turismo, de forma em geral, foram muito impactadas e logo de começo, porque as outras coisas foram fechando com o tempo, foram parando com o tempo, mas a hotelaria não. Todo mundo parou de viajar e ficou em casa, se preocupando mais com as coisas básicas, né? Desde fevereiro, a rede hoteleira sente os impactos negativos causados pelo Covid-19. E com o decreto municipal do dia 20 de março, a situação se agravou ainda mais, já que a hospedagem na rede hoteleira da cidade foi proibida, o que ainda permanece. Mas em meio a números preocupantes, a empresária consegue enxergar uma luz no fim do túnel e já faz planos para depois da pandemia. A gente vai se preparar para receber o hóspede depois, como a gente vai adaptar o nosso fluxo de trabalho, o nosso fluxo financeiro. Tem sido um momento de muito estudo, novos aprendizados,
marketing digital. A gente está transformando num hotel diferente. A gente vai fazer um hotel temático, um hotel caipira. Então a gente já começou, pode ver assim, com a decoração, que a gente está fazendo uma coisa diferente. O presidente do Convention Bureau de Nova Friburgo também sente os impactos negativos para o turismo. Ele diz que o mais importante no momento é a união do setor. A gente tem um grupo muito forte no CONTUR, que é o nosso Conselho Municipal de Turismo, que já está trabalhando em diversos segmentos. Um grupo se derivou para trabalhar um protocolo de boas práticas dentro da área de biossegurança, outro grupo se derivou para que pudéssemos criar campanhas promocionais junto com a Secretaria de Turismo Municipal e as entidades dentro do CONTUR também. Outro grupo se derivou para que pudéssemos juntar imagens de fotografia, de filmes, de drones, para que criássemos uma grande tour virtual que será divulgado num portal da Secretaria de Turismo do Estado, que a gente consiga, a partir desse momento, unir esforços para que a gente possa ter todo um trabalho de manual de boas práticas, de como receber, do pessoal estar treinado, que o turismo possa, com certeza, ser uma alavanca na retomada do nosso desenvolvimento, da nossa geração de emprego e renda. Nossa equipe tentou uma entrevista com a Secretaria de Turismo do município sobre o assunto. Em nota, a assessoria da Prefeitura disse que o secretário não tem disponibilidade na agenda esta semana, porque está por conta da programação virtual pelo aniversário da cidade no próximo sábado. Com o menor número de pessoas circulando nas ruas, como será que está o índice de acidentes em Nova Friburgo? O comandante do 6º Grupamento de Bombeiros faz um panorama da situação e reforça que, mesmo com menos gente nas vias, é preciso ser prudente. Com a pandemia do novo coronavírus e o isolamento social, o índice de acidentes de trânsito no mês de abril em Nova Friburgo diminuiu 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 12 primeiros dias de maio, essa diferença chegou a 25%. Em abril de 2019, no total foram registrados 85 acidentes. Esse ano, foram 70 notificações. Do dia 1º ao dia 12 de maio de 2019, foram 41 acidentes. E no mesmo período deste ano, 31 acidentes foram registrados. Infelizmente, grande parte dos nossos atendimentos, no momento, eles são envolvendo algum incidente com moto. Seja o próprio motoboy que sofre um acidente e cai, ou acaba colidindo com outro veículo. Infelizmente, digamos assim, que o grosso da nossa estatística, no momento, atinge essa classe de condutores. O segundo maior índice de ocorrência é com colisão de veículos. Atropelamentos também são frequentes. As medidas adotadas de isolamento, elas reduzem parcela significativa das pessoas que ficam transitando pela cidade. Infelizmente, algumas pessoas às vezes aproveitam dessa facilidade, digamos assim, de deslocamento e acabam imprimindo uma velocidade um pouco elevada para os locais. Isso também torna os acidentes até às vezes mais graves. Os atropelamentos, eles também apresentam uma dinâmica, as pessoas elas ficam um pouco mais desatentas achando que não vai passar nenhum veículo. E essa baixa na atenção às normas de trânsito, até mesmo a questão de passar em uma faixa, acaba também aumentando o risco. O comandante ainda falou sobre as medidas de segurança que estão sendo adotadas pelo grupamento. O atendimento ele continua sendo prestado de forma contínua, sem interrupção. Agora, em relação aos cuidados, a gente passou a adotar as mesmas medidas internas, ou seja, disponibilização de álcool em gel, utilização de máscara, além de uma prevenção nossa. Nós também temos que fazer uma prevenção pensando nos outros. Um procedimento nosso, chegou no local, a vítima está caída, a gente já coloca uma máscara também para reduzir as chances de contaminação. Além da diminuição no número de acidentes, o número de ocorrências criminais também sofreu redução. De acordo com dados do 11º Batalhão de Polícia Militar, o número de prisões, por exemplo, caiu quase que pela metade. A pandemia de Covid-19 mudou a vida de todo mundo e a segurança pública também precisou se adaptar. A Multiplix fez um levantamento sobre os dados durante esse período, na área de cobertura do 11º Batalhão de Polícia Militar. Os dados mostram uma queda na criminalidade em relação ao mesmo período do ano passado, o que já era esperado devido ao isolamento social. Em 2020, no período de janeiro até dia 5 de maio, foram realizadas 256 prisões,
40 adolescentes que cometeram atos infracionais foram apreendidos, assim como 43 armas de fogo e cerca de 50 quilos de drogas. Em 2019, por exemplo, houve uma diferença significativa nas prisões. Foram realizadas 460, ou seja, quase o dobro desse ano. Os dados também mostram que 68 adolescentes infratores foram apreendidos, 28 a mais que 2020. Nós tentamos uma entrevista com o comando do 11º Batalhão para falar sobre esses números e explicar como a pandemia está afetando o trabalho da Polícia Militar, mas a assessoria de comunicação da PEMERGE não autorizou. Em nota, a PM disse que o 11º Batalhão tem empregado suas equipes com base na análise das manchas criminais locais e por meio de informações colhidas pelo setor de inteligência da unidade. Ainda de acordo com a nota, o policiamento ostensivo atua por meio de rondas em viaturas, motos e com policiais a pé em alguns pontos, com o objetivo de prevenir ações criminosas, e que o policiamento ostensivo da Polícia Militar também está sendo empregado visando o isolamento social e sanitário, para conter a intensidade da disseminação do novo coronavírus. E enquanto alguns índices caem, outros infelizmente aumentam. Os registros de violência contra as mulheres são recorrentes em todo o país. E durante esse período de isolamento social, em que as famílias estão passando mais tempo juntas, esse índice tem aumentado. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, as ocorrências de violência doméstica no estado subiram 50%. E para minimizar esse problema, a presidente da Comissão de Violência Doméstica da OAB de Nova Friburgo orienta todas as mulheres. O mais importante nesse momento é manter a calma, evitar brigas em lugares que você saiba que tem materiais cortantes, tipo, tal como faca, arma, evitar discussão em banheiro, em cozinha, isso é muito importante, manter as crianças longe de qualquer forma de discussão, se proteger. Se você tem uma medida protetiva, deixe ela contigo, fale para o maior número de pessoas que você está passando por essa situação. É extremamente importante fazer isso para que você possa pedir socorro no momento de emergência. Tenha na lista dos seus contatos todos os telefones que são úteis para você, tais como 180, 190, o telefone da Patrulha Maria da Penha, o telefone do CREM, onde atende as vítimas de violência doméstica, do seu amigo, do pastor da sua igreja, de alguém que você confie. É super importante que você tenha esse telefone. Mantenha documentos que você saiba que pode vir a precisar num lugar seguro. O seu telefone mantenha sempre contigo. Vá à delegacia caso você tenha sofrido alguma agressão, denuncie. A delegacia ela está atendendo de forma presencial para os emergenciais. E também você pode fazer um boletim online através do site da Polícia Civil. Não pode esquecer disso, porque eles estão fazendo triagem. O mais importante de tudo isso é se proteger a sua família. Foi aprovada nesta semana uma lei que proíbe a suspensão de planos de saúde por conta de falta de pagamento durante a pandemia. A repórter Maiara Gaixin tem mais informações sobre a norma. Operadoras de planos de saúde não vão poder suspender os serviços por falta de pagamento no estado do Rio de Janeiro. É o que determina uma nova lei aprovada pela Alerj e sancionada pelo governador Wilson Witzel. A nova medida é válida enquanto o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde estiver em vigor. A partir de agora, o governo do estado está autorizado a decretar a proibição da suspensão. E caso isso ocorra, as operadoras vão ter que possibilitar o parcelamento de débitos, caso eles sejam anteriores a março de 2020, antes de cortar os serviços dos clientes. No caso dos débitos feitos durante a pandemia, eles não podem ser motivos para o cancelamento ou suspensão do plano, assim como juros e multas sobre o valor também não poderão ser cobrados. A medida também vale para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas que sejam optantes pelo Simples Nacional. Nos 202 anos de Nova Friburgo, a Multiplex resolveu mostrar a cidade sob o olhar de dois grandes fotógrafos e como podemos ver a cidade com outros olhos após a pandemia. Calçadas cheias, trânsito intenso e a gente correndo contra o tempo. Lembra disso? Pois é, a vida em Nova Friburgo era mesmo agitada antes da pandemia e a gente acabava deixando passar alguns detalhes da nossa rotina. Com a pandemia, talvez começamos a enxergar nossa cidade de outra forma. Prestamos mais atenção nas belezas naturais, nas praças, nas montanhas e tudo que já construímos até aqui.
O céu, a natureza, os prédios são os mesmos, mas o olhar é diferente. E tudo isso já inspirava os olhares dos fotógrafos. O Pedro, por exemplo, conta que essa não é a primeira vez que passa por um momento de transformação no município. Em relação à tragédia de 2011, foi um momento que eu estava ali no olho do furacão, morando no centro da cidade. Bom, sobre como foi vivenciar a tragédia e a pandemia em menos de 10 anos, eu acho que para um fotógrafo, assim como qualquer tipo de comunicador e artista, são momentos de crise, são momentos em que o ser humano ele se encontra no seu limite. E é esse o papel da fotografia, eternizar os momentos que vão passar, como o João Lucas, que registrou o período inicial da quarentena na cidade. Eu peguei minha câmera, fui para a rua e era assustador ver algumas pessoas de máscaras. Hoje a gente vê essa realidade que é totalmente oposta daquela que a gente vê no início. Hoje é estranho ver alguém que está sem ela. A rotina é diferente. As ruas da cidade, os pontos turísticos, as belezas naturais que antes eram cenários de ensaios fotográficos, de projetos, de trabalhos do nosso cotidiano, hoje a gente se vê privado de realizar todas essas atividades, né? Nos 202 anos de Nova Friburgo, não vai ter desfile, não vai ter família pelas ruas, não vai ter comemoração, pelo menos não do jeito tradicional. Mas diante dessas dificuldades, há uma única certeza: tudo isso vai passar e as ruas vazias no dia 16 de maio de 2020 ficarão apenas no passado e estampadas nas fotografias. Tudo isso para que no futuro, com as ruas novamente cheias, a gente se dê conta do valor de um abraço, da importância de estar junto e, é claro, valorizar cada vez mais a rotina, as belezas, os encantos e o potencial da nossa Nova Friburgo. Amo Nova Friburgo, sou apaixonado pela cidade, sou apaixonado pelas montanhas da cidade, amo registrar essas montanhas, essa luz que nós temos aqui, esse céu azul de inverno se aproximando, que não existe igual. Então, a cidade representa para mim tudo aquilo que se faz para se construir uma vida. Acredito que vamos ver as coisas de uma forma diferente. Vamos valorizar o lugar que a gente gosta de estar, com as pessoas que gostamos de estarmos juntos. Acredito que a união vai ter um novo significado daqui para frente e as fotos podem sim representar isso. Uma das principais características da fotografia e que de fato me encanta é você poder apontar a câmera para qualquer pessoa que seja, mas ao olhar para uma câmera ela sorri. Mas hoje a gente não vê o sorriso, mas a gente tem a certeza de que a máscara representa esperança, de que a gente vai sair dessa. O Multiplix Notícias da semana fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro.